O tempo está passando muito rápido. E eu não quero espiritualizar, não precisa espiritualizar. Se você pegar alguém cético, alguém ateu, alguém que não crê em nada, ele vai dizer, não, realmente o tempo está esquisito. O tempo está passando muito depressa, muito rápido. Isso, traduz aí, me ajuda. Muito rápido, muito depressa. E, como foi dito aqui no princípio, quem sabe este ano não foi um ano tão positivo para você. Alto, positivo, mais para você, por aí vai. Se fosse em francês até que eu falaria. Isso é fácil, né? Quem sabe, eu estou falando aqui, estou vendo que a boca não está mexendo. Quem sabe o ano não foi tão positivo para você. Vai, Thaís. Alô? Isso. A Thaís é aquele ventríloco. Ela fala sem mexer os lábios. A minha está ouvindo, eu não estou, né, Thaís? Fala, Thaís, pregue e deixa o resto comigo, pastor. Quem sabe não? Quem sabe você teve um ano excepcional, abençoado, um ano de vitória, de bênção. Quem sabe você não foi acometido de alguma enfermidade, de alguma doença, de algo que trouxe tristeza para o teu coração, ou de algo que trouxe alegria também para o seu coração. Uma coisa é certa, em todo tempo o Senhor está conosco. Aleluia. Em todo o tempo, foi louvado aqui, nas lutas, na prova, no deserto, no desespero, na situação difícil, na calamidade, na dor, o Senhor está conosco. Tem um evangelho pregado por aí, que vem para Jesus, que vai estar tudo bem, ou o evangelho coach, que é só aquela palavra positiva, aquela palavra você pode, você é alguém, você vai conquistar, você é poderoso, você não tem que estar embaixo, você tem que estar em cima, aquele evangelho coach. Mas o evangelho verdadeiro diz que no mundo a gente tem aflição. No mundo nós temos dificuldades, nós temos dores, nós temos lutas para enfrentar. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Me parece que por crente as lutas vêm até mais. Pastor, então se for assim Mas eu falei, o importante é o Senhor estar conosco. Amém. Porque se Deus estiver conosco, nós temos segurança, nós sabemos a quem clamar. É verdade. Sabemos a quem clamar. Amém. Eu tenho, os irmãos sabem, eu tenho pavor de avião. Por isso eu viajo pouco. Eu recebo muitos convites por aí, mas eu faço questão de dizer que não vou. Eu digo, olha, nesse dia eu não posso, rapaz, eu estou com um negócio para fazer. Nesse dia eu recebi um convite para ir para Angola, né, Tião? Eu disse, pastor, eu vou com o senhor. Eu disse, mas Tião, daqui para Angola é a mesma coisa de Brasil. Então, a coragem que eu tenho, uso vai para o Brasil, Tião. Recebi um convite abençoado da família do Sebastião para estar ministrando numa conferência lá. E eu dificultei para não ir. Coloquei muito de obstáculo. Outro dia eu recebi um convite para ir para Nova York. Também inventei muito de desculpa. Recebi um convite para ir para Orlando. Também falei que nesse dia eu estou fazendo alguma coisa. Olha para ele, rapaz, que pena. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pego um avião, eu sou o cara mais crente que houve na face da terra. Eu já sei, Senhor, perdoa meus pecados, aqui até que eu nem me lembro mais. Senhor, perdoa os meus pecados, porque é daqui para a glória, Jesus. Então, já vou santo, santificado, restaurado. Porque eu acho que a invenção do avião é de umas coisas tão maravilhosas que me assusta o tal do avião. O homem, pastor, mas tem toda uma aerodinâmica, tem toda uma engenharia que faz o avião subir. Mas tem algumas coisas que dá errado e faz ele descer. Se ele querer. Porque as coisas que os homens fazem às vezes dá errado. E aí, quando é no momento de muita pressão, eu tenho 2 momentos de muita pressão. É quando eu vou pegar avião, quando eu vou tomar injeção.
pressão para mim. Eu já desmaiei tomando injeção. Pastor, você é tão mole assim, dá onde tão duro. São só essas duas coisas, o resto eu sou cabra macho. Pense no medo que eu tenho de injeção. Já desmaiei várias vezes, irmão, não brincando não. Mas aí, a única coisa que me dá coragem é eu fechar os meus olhos e orar. E dizer, Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. A gente foi para Portugal, acho que foi antes do verão ou depois do verão, não me lembro. Acho que foi depois do verão. A última vez que eu em julho. E eu vou confessar para os irmãos, minha esposa não sabe. Eu falei para ela assim, me deu um pânico dentro do avião. Um pânico. Sabe aquele pânico que falta? Eu dizia assim, não, eu vou sair. O avião não tinha decolado ainda, ele estava parado. Eu entrei no avião, sentei. Quando eu sentei, a mente vem, aquele pânico. Aí comecei a faltar ar. E aquela coisa, e aquele desespero. Eu vou descer, eu vou falar, eu vou inventar alguma coisa aqui que eu não vou conseguir voar. Aí eu usei a arma que o crente tem, que é a oração. A oração. Eu fechei os meus olhos e disse, Senhor, me sustenta, me guarda. Tu és o meu Deus, Tu és o meu fortalecedor. Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele que me guarda. A minha vida está em Ti. Me fortalece, me ajuda, irmãos. 2 minutos depois, foi como se nada tivesse acontecido. O avião decolou, se tiver outro, eu decolo de novo, porque agora eu estou cheio de... Eu orei e eu estou forte. Pode decolar 10 vezes, eu vou decolar, vou nada. Mas eu estava bem ali primeiro já. A oração. A oração. E eu estava em casa a semana passada e antes do Peter trazer a palavra ali do sábado, Deus me incomodou de dar uma pausa e dizer, espera um pouquinho, antes do Peter trazer a palavra, falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não estamos aqui na minha casa, no sábado de manhã, jogando palavras ao léu, palavras aleatórias, palavras sem nexo, palavra a ninguém, não. Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Eu admiro os irmãos de oração no sábado, principalmente esses últimos dias que está muito frio, aquela neblina, mas muitos irmãos são fiéis, eles estão lá em casa intercedendo, orando, porque a oração é o ar do nosso pulmão, a oração é o fôlego da igreja. Aleluia. Uma igreja sem oração, ela não tem vida. Uma igreja sem oração não tem presença de Deus. Uma vida de crente sem oração é uma vida de um crente apático. Antigamente nós nos convertíamos para ler a Bíblia e orar. Aleluia. E ver os milagres de Deus acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E ver os milagres do Senhor acontecer. Aí eu falei, não, espera um pouquinho. Entenda uma coisa. A oração é tão importante que Jesus, sendo Deus, por várias vezes ele se retirou para ir orar, sozinho ou com os discípulos. Aleluia. Tamanha a importância da oração. Tamanho é a importância de você orar, buscar a Deus e clamar a Ele e levar a Ele as tuas causas, a necessidade de intercessões de pessoas. A Bíblia diz que Jesus saiu para orar. E Jesus se retirou para ir orar no deserto. E Jesus se retirou para orar no monte. Por quê? Sendo Ele Deus. Será que Jesus estava dando algum exemplo para nós? Aleluia. Será que Jesus estava mostrando que a nossa oração, que o crente tem que ter um momento de oração? Aleluia. Antigamente a gente dizia muita oração, muito poder, muito milagre. Pouca oração, pouco poder, pouco milagre. E é o que está acontecendo no dia de hoje. É o que está acontecendo no dia de hoje. Existe um mistério na oração. Existe leis espirituais que se movem por causa da oração. Nós temos que entender isso.
Porque Jesus, ele mesmo deu o exemplo de oração, sem dúvida nenhuma. Jesus deu exemplo de oração. E é interessante que a Bíblia diz que ele ainda orava secretamente. Retirava-se para orar. O texto que nós lemos aqui, eu não vou pregar sobre o texto, vou pregar sobre oração. Então eu vou passar por vários personagens na Bíblia. A Bíblia diz que Davi intentou fazer um templo para Deus, mas Deus concedeu que Salomão assim o construísse. E a Bíblia diz que quando ele construiu, Deus falou: olha, esse lugar é um lugar de oração, essa casa eu consagrei, os meus olhos serão fitos nela, o meu coração estará todos os dias nela. Quando você tiver perturbações, quando vinha a crise, quando vinha a dor, quando vinha a tribulação, quando vinha as lutas, busque um lugar de oração. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou parafrasear. Quando vinham as tuas lutas, nossas lutas, sua dificuldade, a minha dificuldade, é na oração que nós encontramos refúgio e fortaleza para a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Haja vista que tem crente que diz: não, você gosta de orar. Eu ainda brinquei lá, falei: orar. Não. Eu fico olhando, hoje em dia, as pessoas dizem: oração certa, eu vou te ensinar 7 passos da oração poderosa, 10 passos para a oração que faz o céu se mexer em teu favor, eu vou te ensinar. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Aleluia. Glória a Deus. É verdade que se você não tiver com o coração sincero e aquebrantado, não adianta. Não adianta. Se você não tiver com o teu propósito, a oração, com o teu coração, naquilo que você está falando, e com o coração sincero, não adianta. A Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. Agora, Tiago diz assim: olha, pedi e não recebeis, porque pedis mal, pedis por vossos deleitos e prazeres. Tiago diz assim, olha, é o capítulo 2 de Tiago, diz assim: vocês não têm porque não pedem. E quando vocês pedem mal. Então tem algumas coisas, mas não tem oração certa. Tem oração errada. Quando nós pedimos mal e quando nós não colocamos no nosso coração. A semana retrasada, na quarta-feira aqui, eu falei a respeito que Jesus falou: tudo que pedires em meu nome, receberás. Aleluia. Se você crê, e eu falei: aonde está o teu coração? Aonde você colocar o seu coração para pedir algo para Deus, Deus vai se conceder segundo a vontade dEle. Segundo a vontade do Senhor, Ele vai receber. É interessante, irmãos, que Deus já andava com Adão, mas depois de Adão, veio os filhos de Adão, Caim e Abel. E a Bíblia diz que eles invocaram o Senhor, foram fazer o sacrifício, cada um para Deus. Para ouvir Deus, para falar com Deus, para se relacionar com Deus. E nós sabemos a história que Deus recebe o sacrifício de Abel e do Caim ele rejeita, porque Caim deu aquilo que Deus fez de qualquer jeito. Não colocou o coração, não fez segundo a vontade de Deus, que o coração dele já era mal. Mas a Bíblia diz que os homens, através de Enos, começam a buscar a Deus, invocar o nome do Senhor. Aleluia. Eu gosto dessa palavra, invocar a Deus. Invocar a Deus. Nós brasileiros, nós temos essa palavra invocar como algo meio que meio... Como é que é? Não, meio sabe, macumba, aquela coisa, bruxaria, invocar. Mas a Bíblia diz invocar a Deus. De buscar a Deus, invocar, buscar, clamar, desejar, almejar, é a mesma coisa. É sinônimo. Mas a Bíblia diz que Enos começou a invocar a Deus, a buscar a Deus. Noé buscou a Deus. Os patriarcas invocaram, buscaram o Senhor. Abraão
Isaac buscou a Deus para que a sua esposa, como é que é? A mulher de Isaac, Jesus, Rebeca, tivesse filho. Jacó pede a Deus que tire sobre ele o jugo da maldição que ele carregava. Moisés invoca a Deus, busca a Deus. A Bíblia me faz lembrar porque orar a Deus, Deus dá livramento, Deus nos ajuda na guerra, na dificuldade. A Bíblia diz que o povo de Israel estava na batalha, Josué batalhando com um grande exército, e a Bíblia diz que Moisés levantava a mão e orava abençoando, enquanto as mãos de Moisés estavam em cima, o povo, Josué vencia a guerra. Quando Moisés descia as mãos, o povo de Israel perdia a guerra. Aí a Bíblia diz que Caleb e Ur sustentam a mão de Moisés, e Moisés continua intercedendo, e o povo vence a guerra. Por quê? Porque tinha alguém orando, aleluia, tinha alguém intercedendo. Aleluia. Não deixe de orar. Aleluia. Não deixe de interceder. Não deixe de buscar a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, uma coisa que eu, como novo convertido, eu sempre me perguntava, e hoje, eu meditando, e eu fui ouvir um camarada, muito bom pastor, eu gosto muito de ouvir esse pastor, mas ele falou, e no final ele não explicou, e eu fiquei sem resposta. Porque Jesus, quando ele ia fazer algum milagre, ele dizia: quer ser curado? Quer ser limpo? O que você quer? O que deseja? O que queres que eu faça? Você já notou que Jesus sempre fez isso? Ele vai, o cego de Jericó vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego, quando chega perto dele, diz assim: o que deseja? O que queres que eu faça? Aí o cego disse: eu quero enxergar. É lógico que eu quero enxergar. Mas Jesus disse: não enxergue. Veja. Jesus chega para um homem que está paralítico, 38 anos, deitado numa esteira, esperando mover das águas, porque dizia que o anjo vinha e mexia as águas, e aquele que caía nas águas, o primeiro que caísse, era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem já estava há 38 anos ali. Jesus chega para aquele homem e pergunta: queres ficar sã? Queres ser curado? Fala alguma coisa. Diz alguma coisa. Aleluia. E o homem disse: Senhor, olha, eu não tenho quem me coloque aqui, quem me coloque nas águas. Quando o anjo vem e mexe nas águas, outro vai e pula na minha frente e é curado. Eu não tenho quem me coloque. E Jesus disse: você quer ficar sã, rapaz? Responda, fala. Aí o homem diz: quero, Senhor. E ele é curado imediatamente. Aleluia. E hoje, meditando lá em casa, eu venho entender que parece que há no mundo espiritual regras. Parece que há autoridade no pedir. Parece que Deus falou assim: olha, se eles pedirem, se eles clamar, se eles desejar, se eles almejar, e ele pedir tudo que pedires em meu nome. Aleluia. Tudo que pedires em meu nome. Aleluia. Deus é soberano. Eu escrevi aqui: Deus é soberano. Mas uma parte da soberania de Deus, Ele quer agir através da nossa oração. Deus já sabe o que vai fazer. Jesus falou em Mateus capítulo 7: não adianta falar muito, porque o vosso Pai já sabe o que você quer. Então, se Ele sabe, por que eu tenho que pedir? Não é contraditório isso? Mateus capítulo 7, Jesus falou assim: não sejam igual os hipócritas que ficam pedindo, achando que pedindo muito vai receber. Lá na frente ele vai dizer: olha, seja igual aquela viúva que incomodou aquele juiz pedindo, até o juiz dar. É outro caso.
Porque o vosso Pai Celestial já sabe o que você necessita. Então, se Ele sabe, por que eu tenho que pedir, Jesus? Não dá um nó no pensamento do novo convertido? Quando a gente lê, porque novo convertido tem que ler Bíblia, né? E os velhos também. É verdade. Aí dá um nó. Dá um nó. Só que tem um porém. Se existem cláusulas no céu, regras, sabe, leis espirituais, é uma das leis que está dizendo, se eles pedir, eles vão receber. Se eles crer, eles vão adquirir aquilo que eles crêem. Aleluia! Deus muda a situação através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus muda decreto através da oração. Deus cura enfermo através da oração. Deus muda casamento através da oração. Deus transforma a cidade através da oração. Deus muda, Deus faz a poder na oração. Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho experiência de oração. Experiência de oração. Nós temos que ter experiência de oração. Glória a Jesus. Experiência de oração. Pastor, eu estou pedindo. Não alcancei. Continue pedindo. Aleluia. Eu estou pedindo, não alcancei. Continue pedindo. Porque Ele pode fazer. Ele faz. Ele faz. Eu podia falar de várias pessoas aqui, Moisés, Samuel. Samuel disse, longe de mim pecar contra Deus, não orando por Israel. Longe de mim. Quer dizer que orar, não orar, é um pecado. Não orar é um pecado. Ana insistiu para receber o seu milagre. Ana não podia ter filho. E a Bíblia diz que todo ano ela subia ao templo para orar. Porque a madre dela não concedia filho. Não tinha filho. Ana. Todo ano. E a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Ana. Não é que Deus tinha esquecido, é que Deus tem um tempo certo, uma hora certa para responder a nossa oração. Aleluia. Deus tem um tempo certo, a hora certa para responder a nossa oração. Louvado seja Deus. Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Eu estava evangelizando um amigo do Peter no dia do encontro de homens ali em Sutz, e ele é francês, né? E eu mostrei para ele no livro de Daniel como a Bíblia é verdadeira, porque o livro de Daniel é documento para os judeus e para muitas nações, porque tem muitas informações no livro de Daniel. No livro de Daniel está falando dos 4 impérios, os maiores impérios do mundo, que é o babilônico, o Medes e Persas, o grego e o romano. E Daniel profetizou isso antes que esses impérios, o babilônico já existia, mas que ele se empoderasse. Os livros de Daniel na Síria, em Damasco e em vários países são documentos históricos de reis, de contabilidade de reis que passaram por aquela região. Então não é algo só de fé, é algo verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E quem ora, irmãos, Deus dá livramento e Deus revela. Nós só vamos entender a Deus. Veja bem, está aqui o seu Urso, o missionário Urso. Eu falei para ele que da próxima vez que ele vir, ele é missionário ali no Vale, né? Ele vai ter uma oportunidade para compartilhar conosco. Que ver o suíço missionário, né, irmão, a gente se alegra, né? Mas eu não tenho tanta intimidade com ele, porque eu não conheço ele bem.
Mas a partir do momento que eu me achego a Ele, que a gente toma um café junto, que a gente troca umas ideias, a gente troca algumas experiências junto, eu vou passar a conhecer Ele melhor. E Ele vai passar a me conhecer melhor. Por quê? Porque nós tivemos um tempo junto de afinidade. A mesma coisa é Deus. Eu sei que aqui tem muitos novos convertidos, não é necessário a gente falar isso. Porque no dia de hoje, as pessoas estão vivendo de experiência de outros, de aqueles e tal. Porque, sabe, não como aqui é passar tempo de joelho orando, tempo buscando a Deus. Irmãos, eu já entrei na floresta. É claro que naquela época eu não era casado, não tinha filhas. Eu já fiquei dentro dessas florestas aqui na Suíça, em Alvan, esse dia eu fui em Pedrovan e eu falei, você está vendo essa floresta aqui? Eu já passei dias aí dentro dessa floresta. Lá em Büren, fazendo campanha nas montanhas de Büren de Aren, orando, buscando a Deus, em jejum e consagração a Deus. Saiba que tem macumbeiro na África, que eles se consagram para os seus espíritos, orixás e tantas outras coisas, ao ponto de abrir a cabeça e colocar patuás. Traduz isso aí, por favor. Traduz o mais que você puder, no mínimo, assim, sabe, aquela passando ali, beirando mais ou menos o que eu quero falar. Esses homens parecem história sabe, histórias, mas sabe, no Brasil a gente fala que tem aquele negócio do livro de São Cipriano, aquelas rezas, aquelas pessoas que se consagram. Dizem que esses homens conseguem se esconder de pessoas, de passar, sabe, de ficar invisível diante de pessoas. E os mais céticos dizem, eu não tenho nada contra, tá, os europeus, por favor, porque tem bastante suíço aqui, tem alemão lá, o esposo da pastora Lourdes também está aí, mas nós que somos latino e africano, nós conhecemos o babado da macumba e de tudo mais por aí. Os europeus vão para os países latinos, eles dizem, não é cultura, é lindo, não é cultura, tá lá. Aí vê lá, aí nas esquinas lá, as velas, a galinha, o galo, a farofa, o dinheiro. Ninguém faz nada se não tiver nada em troca. Dificilmente nós fazemos alguma coisa se a gente não obter alguma coisa em troca. Aí as pessoas dizem assim, não, sabe, quando... É assim ou não é? O Sebastião, na Angola tem muito disso? Tem, claro que tem. Mas é que não tem? No Brasil tem? Aqui na Europa até tem. Tem. Deixa eu falar uma coisa que eu fiquei sabendo, eu descobri. E é claro que isso fizeram na ignorância. E não é algo... Você sabia que aqui na Suíça foi um lugar que morreram mais bruxas, segundo ele, bruxas, né? Da Europa foi aqui na Suíça. A última bruxa entre o pessoal, morta, foi aqui na Suíça. Na verdade, essas pessoas nem bruxas eram, irmãos. Eram mulheres que tinham algum dom, algo que se destacava, e a comunidade, aquele pessoal que achava tudo era espiritual, tudo era bruxaria, tudo era tudo, e matava essas mulheres injustamente. Na Suíça foi o lugar que mais mataram, segundo eles, bruxa, mas segundo a gente, mulheres normal. Pessoas que se consagram, claro, voltam para o Brasil e para os países latinos, países africanos. Pessoas que se consagram de tal maneira que conseguem fazer coisas terrível. Só que quem é consagrado para Deus também consegue fazer coisas terríveis que deixam o homem assustado. Aleluia. Deixa o homem assustado. O Carlos me permitiu uma vez falar, então eu posso usar. O Carlos era um macumbeiro terrível também, irmão. Era ou não era, Carlos? Se converteu.
Aleluia. Aleluia. Um dia vai contar o testemunho. Ele falou, pastor, pode falar, porque um dia eu vou falar também. Vamos lá. Glória a Deus. Por quê? Porque Cristo tem poder. Amém. Cristo tem poder. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel era governador daquela região. Mas as pessoas enciumavam Daniel e chegaram para o rei. E disseram para ele, disseram, olha, Daniel, faz um decreto aí, rei, que ninguém pode orar, ninguém pode buscar outro Deus a não ser a ti, rei. E o rei, Medos, peça. Ele faz um decreto, sela com o anel, acho que foi Assuero. Não, Assuero não foi dado. Não foi Ciro, Jesus. Bom, o rei faz um decreto. Mas Daniel não deixou de orar. Daniel não deixou de orar. Continuou orando a Deus. Ele sabia que Daniel orava. Aí o que é que eles fazem? Vão lá falar para o rei, dizer, ei, olha, o Senhor fez um decreto que ninguém podia fazer nenhuma oração ao seu Deus, não pedir nada para ninguém. Mas Daniel está orando. Agora, rei, tem que ser jogado nas covas dos leões. E a Bíblia diz que o rei se entristece, porque o rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel. E a Bíblia diz que o rei, com muita tristeza, manda jogar Daniel na cova dos leões. E joga Daniel na cova dos leões. Mas, irmãos, quem ora vê a mão de Deus agir. Aleluia. Quem ora vê o milagre de Deus. Naquela noite o rei não dormiu. A Bíblia diz que o rei foi jejuar. E quando foi logo cedo, na primeira luz da aurora, o rei levanta. E vai até a cova dos leões. E ele diz, Daniel, Daniel, daria-se o caso que o Deus que tu serve poderia te livrar da cova dos leões. Aleluia. E Daniel disse, Senhor, viva o rei para sempre. O meu Deus a quem eu sirvo viu que não havia culpa em mim e fechou a boca dos leões. Aleluia. 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 Porque quando nós oramos, quando nós apresentamos as nossas causas ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que ouve a nossa oração. Aleluia. Se ponha de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que voltar a orar. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar à prática da oração. Nós temos que voltar, sabe por quê? Um crente pentecostal que não ora não é crente pentecostal. Um crente pentecostal que não ora, ele não pode dizer que ele é um crente pentecostal, porque ele não vai ver o poder de Deus se manifestar na vida dele. Um crente que não busca, não consegue ver o agir de Deus. E a oração pode ser mais simples do que seja, mas se você orar a Ele, buscar a Ele, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Se você buscar a Deus, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou pedir para você fazer a sua oração com Deus. Aleluia. Eu não sei, talvez, o que você esteja necessitado, precisando, eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a tua aflição, a tua luta, a situação que você esteja passando. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar
e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. João diz que se nós oramos ao Senhor e nós cremos, sabemos que Ele é poderoso para nos abençoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele ouve e em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que pedimos. Esta é a confiança que temos nele, que Ele ouve a nossa oração. 2025, eu tenho profetizado que vai ser um ano de manifestação do poder de Deus na nossa vida. Só que não vai ser de qualquer jeito. Aleluia. Vai ser através de muita oração, Glória a Deus. através de muita busca para o Senhor. Aleluia.